Quantos querem receber mais de Deus ainda? Porque Deus, Ele é um Deus que nós servimos, é um Deus completo. É um Deus que, em todas as ocasiões, Ele sempre completa as obras 100% na nossa vida. E não vai ser diferente nessa noite. Eu creio que se você está aqui nessa noite, se você está aí conectado conosco, às vezes vendo a gente aí pela TV ou pelo aplicativo, a gente sabe que para Deus não tem distância e hoje não é diferente, não é em vão que você está aqui, não é em vão que você às vezes se conectou conosco aqui, está ouvindo o nosso culto. E eu creio que hoje, Deus a gente sempre ora, porque não vou dizer que é complexo, mas é um peso que a gente tem em trazer algo que não seja da nossa vontade, mas sim aquilo que Deus tem para nós todos os dias. E quando eu estava orando aqui, por essa palavra, essa ministração desta noite, Deus, como sempre, quando a gente o busca, quando a gente o procura, Ele sempre fala conosco. Ele sempre traz algo a qual Ele quer falar. Então é muito importante, porque quando a gente sobe no púlpito aqui para ministrar, seja o que for, seja o louvor, seja uma ministração de uma oração. Hoje eu estava conversando com o Theo, né? Quando eu pedi para ele fazer a transição, ele falou: pastor, não vou mentir para o senhor não, me deu um frio na barriga aqui agora. Eu falei para ele: isso é normal. Enquanto a gente está um frio na barriga, é porque nós não estamos na nossa dependência. Nós estamos dependendo do Senhor. E quando a gente sobe aqui em cima, seja para louvar, seja para fazer qualquer coisa, a gente tem que sentir esse tremor, a gente tem que sentir esse frio na barriga. Porque não pode ser pelaquilo que nós dependemos do que é o nosso físico, o nosso mental, o nosso intelectual, e sim aquilo que Deus tem para nós todos os dias. E não é diferente na sua vida também. Deus, Ele sempre tem algo para nós, Deus sempre fala conosco. E quando eu estava falando, orando com o Senhor, e Deus me deu o tema dessa palavra, em sua presença. E nós começamos a olhar essa questão, e nós vemos que nós precisamos da presença do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje, por exemplo, assim, a gente, quando vem na igreja, o denominado, o prédio da igreja mesmo, porque a igreja somos nós, amém? Quantos creem que a igreja é você? Aqui é um prédio que foi construído para um outro propósito. No começo, quando foi construído esse prédio aqui, parece que ia ser uma indústria de salgados, alguma coisa, foi feito específico para isso. E, de repente, Deus abriu as portas, nós adentramos aqui para dentro e passou a ser denominado como se sendo a igreja do Senhor. Mas é um prédio qualquer. Então, aonde você está, aqui é um lugar onde que você se sente a presença do Senhor. Por que que a gente sente a presença do Senhor? Porque é um lugar que é onde nós chegamos. Tem pessoas que estão orando por essa reunião. Tem pessoas que oraram por esse prédio aqui. Tem pessoas que vão consagrando esse lugar aonde nós estamos, na presença do Senhor. Então, quando nós chegamos aqui neste lugar, às vezes, quando você adentra esse lugar, muita gente sente a presença do Senhor, às vezes com um arrepio, às vezes sente um frio na barriga, às vezes sente ouvir uma voz que fala algo para você, mas a presença do Senhor, ela realmente está aqui. Eu creio, todas as vezes que nós começamos uma reunião, quando nós estamos orando, nós clamamos a presença do Senhor, porque de nada vale nós estarmos num lugar bonito, com o ar-condicionado funcionando, as luzes todas funcionando, um bom louvor, e não ter a presença do Senhor. Então é muito importante que nós entendermos isso, que nós precisamos da presença do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos.
Então você precisa da presença do Senhor em tudo o que você faz. E nós sempre falamos que a palavra de Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de princípios. Deus, ele é sempre de princípios. Deus, ele sempre olha o começo das coisas. Então, quando você começa com o começo de tudo, nós começamos a entender algumas coisas aqui que nós vamos decorrer aqui diante da palavra, que é algo que nós precisamos entender, nós precisamos de saber, e às vezes aquilo que eu vou estar falando aqui, você já viu várias vezes outras pessoas falando, algumas pessoas falando de outra forma, mas nós vamos entender desde o princípio das coisas, desde o princípio de quando Deus instituiu todas as coisas. Porque quando Deus instituiu a sua vida, quando Deus instituiu esse mundo, Ele estava presente ali, o seu Espírito Santo estava presente ali. A palavra de Deus fala que quando Deus fez todas as coisas, o Espírito Santo pairava sobre a terra. Ela fala também que Jesus, ele estava presente no princípio das coisas, porque Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então a presença de Deus, ela está em todos os lugares. A presença de Deus, ela foi derramada por todos os lugares. No mais alto monte, ou no mais fundo abismo, ali está a presença de Deus. Davi fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com ele. Então Deus, ele está com você em tudo, em todas as coisas que você faz. Mas nem sempre nós estarmos na presença de Deus indica que nós estamos permitindo a presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando eu estava orando sobre isso, Deus, ele me levou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E aqui fala o quê? Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Então aqui está falando um texto que é muito conhecido. Se você for decorrer lá no capítulo de Gênesis, no começo, a gente vê toda a criação dos céus, você vê toda a criação da terra, e você vê que Deus instituiu o homem, instituiu a mulher e o colocou no jardim. Mas em todo lugar ali onde estava ali, tinha o toque de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus estava presente no jardim ali, e o homem desfrutava 100% da presença de Deus. Aqui nós estamos vendo um texto que foi depois da questão do pecado, quando Eva ali naquela questão do que comeu do fruto, ofereceu ao seu marido ali, vamos dizer assim, o seu companheiro, ofereceu do fruto, e eles caíram em pecado. E naquele momento ali, você sabe o que aconteceu com Deus? Deus, todo o findar da tarde, como Ele fazia, Ele desceu para ter comunhão com o homem. Então aqui nós começamos a entender algo. Se Deus criou todas as coisas ali do jardim, Deus colocou o homem, Deus colocou a mulher ali aquele lugar, com certeza estava cheio da presença de Deus. Ali, através do pecado, através de uma decisão, o homem e a mulher ali, eles resolveram, por causa daquela atitude de pecado, eles se afastaram de Deus. Deus, ele não se afastou dele. Deus, ele não se afasta de você. Deus, ele está presente com você, mesmo você não querendo estar na presença dele, ele está ao seu lado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes
nós entendemos a questão aqui, que nós estamos na presença do Senhor, mas, ao mesmo tempo, dentro de nós, tem algo que não está na presença do Senhor. Então, a questão que eu falo muito, nós servimos a um Deus, nós temos um Espírito Santo, que é um gentleman, ou gentleman. A minha professora ali, assessora de inglês, está me corrigindo ali, mas é isso aí mesmo, gente. Então, nesse sentido aqui, ele não vai arrombar portas. A palavra de Deus, ela fala que eis que estou à porta aí, e se você, fala assim, se eu abrir, aí você sabe o que vai acontecer? E você convidá-lo, ele vai entrar. Ele vai ceiar com você. O ceiar com você é uma questão de intimidade. A gente não chama ninguém para ir na nossa casa e sentar à nossa mesa, se nós não tivermos intimidade. Porque é algo muito íntimo. E Deus é da mesma forma. Então, se tem algum lugar aqui, que mais para frente, que nós vamos entendendo algo daquilo que eu quero que você entenda, e eu quero falar, que Deus tem alguns lugares na nossa vida, que às vezes nós não estamos 100% na presença do Senhor. E aí você deve estar falando, mas não é assim. Se eu estou na presença do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Amém. Hoje nós estamos aqui, nós estamos todos na presença do Senhor. Mas não quer dizer que nós abrimos nossa vida por completo, e nós pegamos tudo aquilo que nós temos e colocamos à luz na presença do Senhor. E é uma coisa, nós vamos continuar no Velho Testamento, só para vocês entenderem, porque o intuito de Deus, desde a criação até hoje, você sabe qual que é? É Ele estar na sua presença. Ele está junto com você. Você está na presença dEle 100%. Você está junto com Ele, como se fosse algo que se fundisse um com o outro. Que a hora que olhar assim para você, não saber aquilo que está vendo. Porque, se você for olhar no princípio aqui, quando o diabo olha aqueles que o veem, a palavra de Deus fala que nós somos feitos imagem e semelhança de quem? Então, até o diabo se confunde quando ele olha para nós. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos ali daquilo que é fundido com a palavra de Deus. Às vezes você não sabe, mas você pertence 100% ao Senhor. Tudo aquilo que você tem, pertence 100% ao Senhor. Tudo aquilo que você hoje tem até hoje, começa a pensar aí, o seu casamento, a sua vida, tudo aquilo que você tem, pertence ao Senhor. Mas só que aquela questão do livre-arbítrio, nós não queremos às vezes falar assim, não, essa parte aqui, Senhor, não estou contigo. O Senhor pode mexer 99% das coisas, mas esse 1% aqui, esse aqui deixa quieto aqui, fica só entre eu e você. Porque você sabe aquela questão? Quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos reunidos como nós estamos aqui hoje, é fácil de nós estarmos na presença do Senhor. Mas e a hora que você sai ali? E a hora que você está sozinho ali? Será que nós estamos 100% na presença do Senhor? Então é isso aqui que eu quero que nós começarmos a pensar. E em Êxodo, capítulo 26, nós começamos a ver algo que vocês vão entender que Deus sempre quis estar presente na vida do homem.
Deus sempre quis estar presente com ele, Deus sempre quis estar junto com ele ali, Deus sempre quer estar junto conosco. E em Êxodo 26, foi quando Deus, ele determinou que seja criado o tabernáculo. Ali depois da questão do povo ser escravizado no Egito, aconteceu de que eles foram sair ali do Egito, e de repente Deus chegou até Moisés e falou para ele: não, a minha presença vai com vocês, e vocês vão construir um tabernáculo, um lugar onde eu vou estar com vocês sempre. E é tão interessante que quando você vê isso, a palavra de Deus fala que eles saíam no deserto, durante o dia Deus mandava as nuvens para tampar eles do sol, e durante a noite Deus mandava o fogo para os aquecer, mas sempre Deus andando junto com eles, mesmo estando junto com eles, mesmo no tempo de escravidão, Deus estava com eles. E naquele momento ali, só para você entender, o tabernáculo era dividido em algumas partes. Tinha um lugar santo, que era acessível a todos. Tinha um lugar santíssimo, que é a segunda mais sagrada divisão, separada por um véu. E lá nesse lugar tinha a arca da aliança. Guardava as tábuas da aliança, a vara de Arão que floresceu, e um vaso com maná, e era protegido por querubins. Aquilo ali, a arca, que até hoje, se você começar a pesquisar, uns falam que essa arca se perdeu, outros falam que ela está escondida em algum lugar. Muitos arqueólogos tentam achar onde está essa arca, porque essa arca simboliza o quê? A presença de Deus. E a presença de Deus naquela época ali, existia o sumo sacerdote, que ele entrava nesse lugar que era protegido ali, que era um lugar que ele entrava uma vez por ano, para ouvir aquilo que Deus tinha para o seu povo. E aquele lugar na presença de Deus era tão santo, que ele tinha que entrar lá dentro, com a sua roupa toda ornamentada, mas um dos detalhes que tinha, que ele entrava com uma corda na cintura, e tinha os sinos na perna. Para que esses sinos? Para ele ficar andando, e ficar batendo o sino, porque se ele caísse lá e morresse, eles tinham que puxar ele para a corda, porque não podia entrar naquele lugar. Tamanha era a presença de Deus ali naquele lugar. Então, assim, só para vocês entenderem que o povo de Deus naquele momento ali, Deus falou para eles construírem o tabernáculo, porque a presença dele iria com eles aonde quer que eles fossem. Aonde quer que eles estivessem, ali estava a presença de Deus junto com eles, simbolizando algo ali, para que eles levassem e estivessem junto com Deus ali. Então aqui você começa a entender a questão de que Deus, ele busca meios, ele busca formas dele estar presente com você em todas as coisas. Então comece a se atentar àquilo que Deus está falando com você, porque Deus, ele quer estar conosco 100% em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você almeja. Deus, ele quer estar com você em tudo. E às vezes nós achamos que, não, Deus tem preocupação demais, Deus tem grandes outras coisas para fazer do que se preocupar comigo. Mas Deus, ele se preocupa com você. Mas você tem que entender que ele quer estar com você e ele quer estar com a sua presença. Ele quer, ele almeja. Nós acabamos de ver aqui duas formas a qual a presença de Deus estava ali com o seu povo, e não é diferente na sua vida. Deus, ele quer estar presente com você. E quando nós olhamos aqui numa questão, que esse aqui foi o primeiro tabernáculo, foi o primeiro, aquele que foi criado
na presença de Deus. Então Deus ali, Ele queria estar presente com o seu povo. E quando nós olhamos a questão de presença de Deus, não tem como a gente passar sem falar de uma pessoa, que é Davi. Davi, ele era uma pessoa que, por mais que seja errado, por mais que tenha tido erros, ele buscava a presença do Senhor. E você sabe qual que é o interessante da questão de Davi? Davi sempre ele se esforçava. Davi sempre, ele não queria nada que fosse de graça. Ele não queria dar para o Senhor algo que não custasse a ele. Porque ele sabia que se ele perdesse a presença do Senhor, de nada valia a vida dele. Então nós temos que entender algumas coisas aqui que nós vamos ver através da vida de Davi. A presença de Deus, ela está disponível em todo lugar. Ela está disponível para você. Ela está disponível para todas as pessoas da terra. Mas ela exige certos esforços. Ela exige esforços que são poderes de decisão. E a decisão, por mais que você ouça ministrações e ministrações, por mais que você ouça a questão de Deus ouvir até a voz dele falar no seu ouvido, mas se você não tomar a decisão de querer a presença do Senhor na sua vida, não tem como Deus fazer nada. Porque Deus, Ele te dá livre-arbítrio, Ele te dá poder de escolha. Você tem o poder de escolha todos os dias na sua vida. Deus, Ele fala a todo tempo, Deus, Ele usa a sua palavra, Deus, Ele usa as pessoas, Deus, Ele usa de várias formas e vários artifícios para te falar que você precisa da presença dEle. Mas você tem que entender algo, você tem que buscar a presença dEle. E a presença dEle, às vezes, vai te obrigar a fazer sacrifícios. Existem sacrifícios que nós temos que fazer, porque não é fácil nós mudarmos um hábito. Não é fácil a gente parar de fazer, às vezes, coisas que eram erradas. Porque muitas vezes nós temos um encontro com o Senhor, nós temos um encontro com a palavra de Deus em várias etapas da nossa vida. Quando você tem o privilégio de nascer num lar cristão, que você tem um privilégio de crescer ouvindo a palavra do Senhor e sabendo aquilo que é certo ou errado, mesmo assim você tem que ter o poder de decisão de querer se batizar, de entregar sua vida para o Senhor. Então, quando eu falo de etapas da nossa vida, por que eu falo etapas? Porque às vezes, por exemplo, você não se converteu como eu aos 22 anos. Às vezes você se converteu, quando que foi seu encontro com Deus? Às vezes foi com 40, com 15, com 20, eu não sei. Mas quanto mais tempo nós não temos um conhecimento e um encontro com o Senhor, quanto mais nós somos, vamos dizer, municiados, nós somos ali, às vezes, tendo a questão de que pessoas chegam até nós, e nós temos nossa criação, nós temos nosso meio a qual nós vivemos, e ali nós vamos moldando o nosso caráter, nós vamos mudando as circunstâncias, e vamos sendo moldados segundo aquilo que nós vemos no natural. E de repente nós temos um conhecimento, nós sabemos que existe um Deus, nós sabemos que tem um Jesus que morreu por nós, e nós decidimos nos converter. O impacto da conversão, ela vai diretamente quanto àquilo que às vezes você pensou que era certo até então. Então é uma mudança que você vai tomando decisões e você vai mudando hábitos. Eu falo que eu tenho mais de 30 anos de conversão. Eu falo para as pessoas que eu me converto todos os dias até hoje. Não tem como você falar assim, eu sou convertido
beleza, foi o dia que você encontrou com Jesus. Mas todos os dias Deus, Ele nos pule. Deus, Ele nos tira algo. Deus, Ele nos obriga a converter algo, alguma situação. Porque é muito fácil de nós começarmos a reviver aquilo que era do nosso passado. Aquilo que às vezes está impregnado na nossa alma. Então nós temos que estar atentos todos os dias, morrer à carne e que prevaleça o Espírito do Senhor dentro de nós. E a presença de Deus, ela é isso. Ela entra dentro de nós e ela vai moldando aquilo que nós precisamos saber. Então ela muda o nosso jeito de falar. Ela muda o seu jeito de pensar. Ela muda o seu jeito de agir. E isso te obriga a ter uma mudança drástica na sua vida. Eu costumo falar que o encontro com Jesus, ele é como se fosse um carrinho de picolé atravessando a rua e vem uma carreta desgovernada e atropela aquele carrinho de picolé. Não sobra nada. Isso é o encontro com o Senhor. Porque Ele nos mostra algo que é totalmente novo para você. É totalmente fora da realidade a qual que você viveu até aquele dia. Então nós vemos vários tipos de conversão de pessoas que quando elas estão na presença do Senhor, literalmente, elas mudam drasticamente. Às vezes começa a chorar, às vezes cai no chão, às vezes, não sei, grita, faz outras coisas que às vezes não são acostumadas a fazer. Porque Deus, Ele te conhece, foi Deus que te criou, foi Deus que te formou. Ele sabe a essência a qual está dentro de você. Porque a essência que foi colocada dentro de você foi Deus que colocou. E Davi, ele foi um exemplo de querer a presença de Deus em tudo o que fazia. Em uma das suas primeiras ordens, ele quis buscar a Arca da Aliança para o seu reino. Quando Davi, ele foi instituído ali realmente rei, ele pegou ali qual que foi uma das suas primeiras ordens. Em 1 Crônicas, capítulo 13, Davi, ele foi buscar a arca pela primeira vez. E ali a palavra de Deus fala que ele foi lá e foi buscar essa arca, porque ele sabia que para ele ter um reinado forte, para ele ter um reinado a qual aquilo que Deus tinha realmente para ele, ele precisava da presença do Senhor. Ele precisava de buscar realmente aquela presença do Senhor. E nós vamos ver mais um pouquinho aqui para frente, a questão de que Davi, mesmo tendo um exército grande, mesmo sendo aquele exército forte, ele sempre dependia da presença de Deus. Em 1 Crônicas 13, versículo 14, fala assim: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família em tudo que possuía. A presença de Deus, ela estava ali, porque quando Davi, ele foi buscar a arca pela primeira vez, ali fala que ele foi, pegou a arca, colocou ali na carroça, veio trazendo, e de repente aquela arca começou a cair, e quando eles foram tentar segurar, de repente foi fulminado ali, e ele não sabia o que estava acontecendo, e eles pegaram a arca e levaram para a casa de Obed-edom. E ali, quando estava naquele tempo, aqui que nós acabamos de ler, Obed-edom, por causa da presença que simbolizava daquela arca, fala que ele foi tremendamente abençoado. Ali Deus o abençoou ele de tal forma ali, que fala que ele foi abençoado, ele e toda a sua família. Então aqui nós começamos a entender
Davi foi ali, Davi pegou ali, começou naquela circunstância, só que por causa de um erro ali, ele parou tudo, colocou a arca na casa de Obed-edom, e Obed-edom foi totalmente abençoado, e Davi foi embora. E se nós começarmos a ver depois, em 1 Crônicas 14 e 15, Davi sempre consultava a Deus, para que a sua presença sempre estivesse com ele. No versículo 14 de 1 Crônicas, de novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, me dê a volta por trás deles e o ataque-os de frente das amoreiras. Versículo 15. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Então aqui você começa a entender a questão da presença de Deus na sua vida. Se você tem a presença de Deus, não dê nenhum passo sem antes consultar aquilo que Deus tem para você. Você sabe, a palavra de Deus ela é clara, ela fala assim que nós erramos por não conhecer a palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Deus ele sempre tem algo para você. Só que às vezes naquela questão que nós achamos que, não, eu já fiz faculdade, eu sei todas as coisas, eu já tenho experiência, e eu sei que isso aqui vai dar certo. E nós, às vezes, teimamos com aquela questão que Deus está falando conosco. E você vai pelas suas forças. E você vai pelas suas forças ali na questão de que você tem a presença de Deus. Deus está falando com você. E você mesmo assim o que faz? Toma a sua decisão. Sem consultar, sem ouvir aquilo que Deus tem para você. Então de que vale você ter a presença de Deus e você não ouvir aquilo que Ele fala? Então se Deus está falando com você aqui hoje, porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está falando com pessoas aqui que você sabe que você tomou decisões que não foi Deus que falou com você. Você sabe que você tem tomado decisões, às vezes, sem consultar aquilo que Deus tem para nós. Aí aqui Davi, você começa a ver aquilo que era o princípio das batalhas dele. Por que ele era um rei que foi vencedor? Por que ele foi conhecido como a menina dos olhos de Deus? Porque ele ouvia, não estou falando que todas as vezes ele ouvia, mas todas as vezes que ele ouvia a voz de Deus, as coisas davam certo. Porque muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida que não é aquilo que Deus tem para nós. Então se você está aqui hoje e você ainda não ouviu a voz de Deus, se você ainda está pensando se é Deus que está falando com você, eu queria te dar só uma chave dessa questão. Porque às vezes nós oramos e nós falamos com Deus algo, e mesmo sem Deus falar conosco, nós tomamos uma decisão. E como é que nós sabemos que Deus está falando conosco muitas vezes? Você ora, você entrega e você espera Deus colocar paz no seu coração. Porque Deus, se tem uma coisa que nós servimos a um Deus, é um Deus de amor. É um Deus que vai colocar paz no seu coração. Deus ele não tem confusão para você. Se tem algo ainda que você está incerto, ou se você está confuso ainda, não é Deus que está falando com você. Então aprenda a ouvir a voz de Deus e esperar. Deus ele tem às vezes 3 coisas que Ele fala para nós. Ele fala sim, não ou espera. E muitas vezes nós somos agoniados,
nós não queremos esperar aquilo que Deus tem para nós, e acaba que nós tomamos decisões erradas, e, desculpe o perdão da palavra, mas nós quebramos a cara. E quando você vai quebrando a cara, você vai pegando consequências de atitudes que nós mesmos cavamos a cova para entrar dentro. Então, nesse sentido, aprenda aquilo que Davi fala conosco aqui, aquilo que ele fala dessa questão. E em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12, foi Davi a segunda vez buscar a presença do Senhor, ele foi buscar a arca. Só que agora tem algo interessante, porque Davi, ele foi buscar a arca pela primeira vez, e ele não consultou literalmente Deus, o que Deus queria para ele fazer. E aqui nós vemos algo interessante. Na segunda vez, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. Então aqui você vê que ele mudou algo. Ele começou a sacrificar algo ali. Eu tinha um estudo aqui, que ele sacrificou não sei quantos 1000 bois, até chegar ali a arca na cidade de Davi. Davi, ele foi aquele que instituiu o louvor, a dança, no tabernáculo. E ele ali, naquele momento, ele ouviu aquilo que Deus tinha, ele foi sacrificando, e ele conseguiu levar a presença de Deus para o seu reino. Então, é aquilo que eu falei, a presença de Deus, às vezes, ela exige sacrifícios. Às vezes, Deus está te pedindo algo, e nós não queremos entregar. Aqui no caso, Davi sacrificou bois, mas às vezes, Deus ele está te pedindo algo específico, que não são bois. E o que às vezes nós confrontamos a Deus na nossa vida, que nós estamos não permitindo que Deus entre dentro das nossas vidas? O que Deus está te pedindo? Porque se nós pegarmos aqui o microfone e começarmos a falar aqui, o que Deus te pediu? Você sabe aquilo que Deus está te pedindo. Você sabe que às vezes são decisões que elas são tomadas debaixo de choro, debaixo de madrugadas que você está orando. Mas você tem que tomar a decisão, você tem que tomar a decisão de entregar. Davi aqui, ele não mediu consequências para trazer a presença de Deus para a vida dele. Ele não mediu consequências ali, ele sacrificou. Ele levou ali a presença de Deus, porque ele sabia que sem a presença de Deus, ele seria derrotado. Ele não teria um reino, a qual seria um reino de bênçãos. Então começa a olhar aqui, o que você tem que sacrificar às vezes, para entregar nas mãos do Senhor. O que você tem que sacrificar para que a presença dEle te inunda de tal forma, que vai encher o lugar aonde você está, vai encher a sua empresa da presença de Deus, vai encher às vezes a questão da sua casa na presença de Deus. E às vezes a questão assim, é aquilo que eu falei, não são bois, não são às vezes algo que é financeiro, é algo que é a sua decisão. Às vezes são algo que você, por exemplo, tem vícios do passado, que você pega ali e você continua com eles. Às vezes hábito assim, vou falar aqui, não estou
questionando ninguém, eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas às vezes tem pessoas que continuam com o hábito de mentir. Ela mentia e continuou mentindo, mesmo se convertendo, mesmo se batizando. Então são coisas que a gente tem que olhar com muito temor na presença do Senhor. Porque às vezes a gente olha todas as coisas da nossa vida, mas muitas coisas ficam amarradas, ficam presas porque nós não deixamos que a presença de Deus nos inunde de tal forma que ela nos encha por completo em todas as situações da sua vida. E eu quero falar algo aqui, que nós falamos um pouquinho do Velho Testamento. E eu queria entrar num detalhe aqui. Porque hoje nós vivemos no tempo da bênção. Nós vivemos no tempo da graça. E nós vivemos um tempo onde que Jesus foi enviado à terra. Jesus, ele foi enviado à terra, e aqui no Velho Testamento nós podíamos puxar vários exemplos da presença de Deus, porque Deus atuava ali na vida dos profetas, Deus atuava na vida de pessoas específicas ali, mas quando eu falo que Deus ele quer sempre estar na sua presença, Deus sempre quer estar junto com você, Ele pegou e fez o quê? Enviou Jesus para nós. Então, de qualquer forma aqui, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós tivemos um encontro com Jesus. Você teve um encontro com Jesus, você ouviu falar de Jesus. E você ouviu falar algo aonde que a palavra de Deus fala que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então Jesus aqui, ele veio por intermédio de Deus, para que nós possamos, em vez de ter a presença através de uma arca, ele tem uma presença na sua vida. Se hoje tem um lugar onde é a arca de Deus, ela é você. E nós vamos começar a entender aqui um pouquinho, que Jesus é o nosso maior exemplo de estarmos na presença de Deus, mostrando em sua vida, além de ser restauração em nossa vida, em tudo estarmos na presença do Espírito Santo e a presença de Deus. Em João 19:30, Jesus cumpre ali o propósito. Ali fala assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui é uma questão que eu não vou entrar em detalhes, mas é onde que se cumpriu aquilo que Jesus veio fazer na terra. Jesus, ele foi aquele que tinha uma intimidade tamanha com Deus ali. Ele nos mostra todas as vezes que você olha para Jesus ali, sempre quando Jesus chega em algum lugar, ali as circunstâncias se transformam. Ali você vê Jesus chegando em velório, pessoas sendo ressuscitadas, você vê pessoas sendo curadas, você vê milagres acontecendo dentro de um casamento, você vê N situações a qual Jesus chegava ali com autoridade, com poder, e ele decretava e pronto, e acontecia as coisas. Mas por que Jesus fazia isso? Se você for olhar a questão de que Jesus, quando ele consumou tudo aquilo que era o propósito a qual que ele teria que vir e fazer, Jesus, ele tinha uma vida ali de oração, ele tinha uma vida de conhecimento da palavra, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Então Jesus ali, ele nos ensina aqui principalmente a questão de nós sermos íntimos e nós clamarmos a presença de Deus dentro de nós. Porque Jesus, ele veio, quando ele falou ali que estava consumado, a palavra de Deus fala que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, Jesus tomou a chave das mãos do inimigo, ele venceu a morte,
E ele fala que o pecado que estava sobre nós, estava sobre ele. Ele levou tudo, ele levou todas as coisas. Ali fala que quando aconteceu de Jesus morrer na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, aquele mesmo véu que separava a presença de Deus, ele se rasgou. E os discípulos que andavam com ele ali, quando estava na presença dele ali, eles viram os milagres acontecer, os milagres acontecendo até mesmo na vida deles. Mas só que aconteceu algo ali. Em João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17, fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Versículo 17: Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui nós começamos a pegar uma chave da questão de Jesus aqui. Jesus, ele falou que ele iria enviar um conselheiro. Que o Espírito Santo, como nós vimos aqui, que eu falei no começo, a palavra de Deus fala que ele pairava sobre a terra. O Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento, ele agia sobre a vida dos profetas. Ele agia sobre a vida dos profetas específicos. A presença do Espírito Santo, ela estava ali na arca. Mas a partir do momento que Jesus, ele morreu por nós ali, que se rasgou o véu, nós vamos ver aqui que Deus, ele enviou o Espírito Santo sobre toda a terra. O Espírito Santo passou a ser acessível a todas as pessoas. O Espírito Santo passou a estar junto conosco ainda mais forte, mais sensível, mais junto conosco. Porque foi algo que Jesus veio fazer. E nesse sentido aqui, o que aconteceu ali quando Jesus veio? Eu quero só que você entenda, para a gente não perder a questão da analogia, porque nós falamos muito da questão da presença de Deus na arca. Nós falamos muito da presença de Deus junto com o seu povo. E a partir daqui, quando teve a vinda de Jesus, Jesus veio, cumpriu tudo, Ele nos ensinou a ter a comunhão com Deus, Ele nos ensinou a ouvir a voz de Deus, Ele nos ensinou a estar na presença de Deus todos os momentos da nossa vida. Ele nos ensinou a cumprir aquilo que Deus tem para nós. E você vê a questão dos discípulos quando andavam com Jesus. Os discípulos, quando eles andavam com Jesus, eles viam os milagres. Eles viam a questão da presença de Deus. Eles não queriam sair de perto de Jesus. Sempre que Jesus andava, ele arrastava multidões. Sempre que Jesus, onde ele estava, ali as pessoas estavam com ele, por causa da questão da tamanha presença de Deus que andava junto com ele. Só que Jesus, ele veio para cumprir um propósito, que era de fazer essa conexão novamente. A mesma forma como Deus, ele descia no jardim todo findar da tarde. Então Deus, ele sente falta de vir ao findar da tarde falar comigo, falar com você. Deus, ele quer ter comunhão conosco todos os dias. E quando se cumpriu aquilo ali, que foi em Atos 2, que é um texto muito conhecido, fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente o véu e um som, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam sentados. Então ali naquele momento ali,
A gente sabe do texto conhecido que estava ali todos reunidos, porque Jesus tinha falado para ele, vocês vão estar ali reunidos e o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, esse mesmo Espírito que agia com poder ali na vida de Jesus. E ali, naquele momento, estavam ali aqueles discípulos que, quando estavam na presença do Senhor, quando estavam na presença de Jesus, eles viam a presença de Deus. Eles sentiam a presença de Deus. Só que eles ficaram órfãos ali. E eles já não podiam mais sentir a presença de Deus, porque Jesus tinha morrido. E a mesma coisa acontece conosco, porque depois disso daqui, nós vamos ver aquilo que Pedro fez, aquilo que os discípulos fez, depois de estar cheios do Espírito Santo, depois de estar cheios da presença de Deus. E a presença de Deus ia com eles aonde quer que eles estivessem. Você vê ali que, independente do ambiente aonde que eles estavam, aquele mesmo Espírito que agia na vida de Jesus, ele agia na vida dos discípulos. E eles começaram ali a arrastar multidões também. Eles começaram ali a viver os milagres de Deus na vida deles. Da mesma forma que Jesus ali vivia e sentia a presença de Deus. Então aqui eu quero que você comece a pegar uma chave, que nós precisamos de abrir a nossa vida para que o Espírito Santo realmente entre dentro de nós, para que nós possamos sentir a presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Em 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Aqui fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aqui Deus está falando conosco aqui, através de Paulo aqui, que Ele está falando essa questão que eu quero que você entenda nesta noite. Se tem um lugar onde que nós vimos que as pessoas criaram a habitação ali do Espírito de Deus, depois da vinda de Jesus, você passa a ser templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, se você é igreja de Deus, aonde quer que você vá, ali está a presença do Senhor. Não é nesse prédio aqui, nessas 4 paredes. A palavra de Deus fala que igreja vem de eclésias, e eclésias é ir para fora. Deus tem muito mais para você do que somente você vir aqui às vezes num domingo e sentir a presença de Deus e sentir algo dentro de você aqui. Nossa, como é bom nós estarmos na casa do Senhor. É excelente, é bom demais. Mas essa presença que está aqui neste lugar, ela vai com você aonde quer que você for. Desde que você entenda que você é um templo do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. A questão do templo do Espírito Santo. Ali nós vimos que eles prepararam algo ali, conforme Deus mandou a eles. Porque Deus, eu quero te falar uma coisa, o Deus que nós servimos é um Deus de detalhes. É um Deus que Ele passa as coisas minuciosamente para você. Porque se você for olhar aqui, cada utensílio da arca, cada medida, cada forma, cada função ali do tabernáculo, Deus passou exatamente aquilo que eles iriam fazer. O tipo de pano, as medidas, como que eles iam fazer, o que eles iam colocar dentro da arca. Se você for olhar os detalhes da palavra de Deus, Ele detalha tudo para você. Então, se você é templo do Espírito Santo aqui hoje, eu quero te falar que Deus, Ele olha todos os detalhes da sua vida. E quando eu falei aqui a questão de que nós precisamos da presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, é em tudo aquilo que você fizer. Se você for olhar aqui hoje, qual que é a área da sua vida que você precisa
da intervenção do Senhor? Qual que é a área da sua vida que você precisa chegar? Porque eu já trabalhei em algumas empresas, a qual eu orava ali todos os dias pela vida do meu gerente, do dono da empresa. E hoje a gente vê muitas vezes pessoas que mal querem ir lá trabalhar, porque às vezes amaldiçoa o lugar onde você trabalha. Então aprenda a abençoar o lugar da onde você tira seu sustento. Aprenda a abençoar a sua casa. Aprenda a abençoar quando você está na rua. Às vezes o ônibus que você está andando hoje. Às vezes a moto ou a bicicleta, ou seja o que for, aquilo que Deus te dá para você. E quando eu falo disso, às vezes a gente fala muita questão do dízimo. E é muito ruim você falar de dinheiro às vezes. Eu não tenho facilidade de falar de dízimo e oferta, mas eu faço. Você sabe por quê? Porque é uma forma de nós consagrarmos aquilo que Deus tem nos dado, e é uma forma de trazer bênção para a vida de vocês, porque é um canal de bênção. Porque muitas vezes você olha a vida da pessoa e você sabe que às vezes ela não tem condição de estar dando aquilo lá, e ao mesmo tempo Deus fala com você: pega, porque Ele vai abrir uma porta na vida de outra pessoa. É uma forma de um canal de bênção. E isso daí é uma questão que você está passando por dificuldade às vezes no seu casamento. Você tem orado pelo seu casamento? Você tem orado pela sua vida? Você tem orado pela sua empresa, pelos seus sonhos? Você tem realmente colocado a presença de Deus em tudo aquilo que você faz? Então você tem que começar a olhar essa questão de você ser templo do Espírito Santo de Deus. Nós vimos a reverência que é quando o sumo sacerdote entrava na onde estava ali simbolizando a arca da presença de Deus. Então às vezes nós não pegamos a presença de Deus e nós banalizamos aquilo que está dentro de nós. E muitas vezes nós não aceitamos, às vezes porque Deus é assim. Ele é uma questão que eu quero falar para você. Vamos pensar numa casa. Uma casa onde que tem um ambiente ali, que todo lugar onde que está, ele vai ser dominado por alguma coisa. Eu estava vendo uma reportagem, eu não sei em que canal, que tinha uma base de esqui num lugar lá que ela fechou há muitos anos atrás. Não sei quem viu. E de repente, o que aconteceu? Os ursos polar entraram para dentro da casa. E hoje eles que moram dentro das casas lá. Então sempre que tem um lugar que é vazio, ele é ocupado por alguma coisa. Então se você está aqui hoje na sua vida, tem algum lugar aqui que você não permite que Deus entre naquele lugar. Ele quer fazer morada dentro de você, em todas as áreas, mas nós não permitimos. Eu não falei que Deus ele é um Deus que ele vai à medida que você permite. Ele não vai arrombar. É um poder de decisão de você ter o Espírito Santo, a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Então você até precisa de pegar aqui e colocar aquilo que você é a sua vida em todos os detalhes na presença de Deus. Então comece a olhar aqui agora aquilo que você precisa da presença de Deus, aquilo que você precisa entregar na presença do Senhor. E não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que vai falar para você. Você sabe o lugar aonde que você precisa da presença de Deus. O lugar, às vezes, que foi tomado por outras coisas. Ali tomou o lugar da presença de Deus. E qual é esse lugar que você precisa entregar na presença do Senhor? Deus, Ele nessa noite, Ele quer inundar a sua vida com a sua presença.
O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele está ao seu lado aqui. Mas eu quero falar uma coisa. Ele quer fazer morada dentro de você, em todas as áreas. E qual que é a área que você precisa da presença de Deus? Às vezes você precisa aqui, você está falando assim, não, pastor, eu estou precisando de cura. Amém. Nós não acabamos de falar aqui que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então começa a declarar a sua cura naquilo que você precisa. Começa a orar. Começa a declarar a presença de Deus em áreas a qual você precisa. Às vezes você precisa da questão no seu salário. Você precisa dentro da empresa a qual que você está trabalhando hoje. Às vezes está passando por dificuldades financeiras. Começa a declarar a bênção de Deus. Começa a declarar a presença de Deus aonde é que você está. Começa a declarar a presença de Deus nas suas finanças. Começa a declarar a presença de Deus no seu casamento. Começa a declarar a presença de Deus sobre a vida dos seus filhos. Não amaldiçoe os seus filhos. Declara bênção sobre eles. Declara a presença de Deus. Declara que os seus filhos pertencem ao Senhor. Começa a mudar a concepção a qual você pensou até hoje. Não estou falando que 100% das pessoas que estão aqui não tem a presença de Deus em 100% da sua vida. Não estou falando que é isso. Eu estou falando que você precisa de ter atenção e começar a declarar, e começar a sacrificar, e começar a mudar as circunstâncias da sua vida. E às vezes a gente quer colocar a culpa daquilo que nós vivemos em Deus. E sendo que às vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Porque nós mesmos não permitimos que Deus entre com a sua presença em certas áreas. Se coloca de pé no seu lugar. Eu sei que nós falamos de muitos versículos, nós começamos uma história da Bíblia aqui desde o começo. Mas eu precisava que você entendesse que a presença de Deus, ela está desde o começo na sua vida. A palavra de Deus fala que antes da palavra vir à nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. A palavra de Deus fala que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele já te chama pelo seu nome. Então assim, o Espírito Santo de Deus, Ele está com você desde o começo. E eu quero falar uma coisa para você. Você não é um aborto da natureza. Você não está aqui nesse mundo somente para ser um número. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo a fazer na sua vida que você nunca imaginou, ou você nunca pensou. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. E você começasse a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouve a voz do Espírito Santo como você nunca ouviu antes. Permita que o Senhor coloque a mão no seu coração e fale assim: Deus, aquela área da minha vida, a qual eu sei que o Senhor não tem entrado, pois eu não tenho permitido. Eu quero que o Senhor nessa noite inunde a minha vida com a sua presença. Pois a partir de hoje eu quero viver 100% daquilo que Deus tem para mim. Comece a declarar sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, sobre os seus filhos, ou sobre às vezes alguém que você precisa de perdoar realmente nessa noite. Permita que Deus, Ele entre de forma
que Ele venha trazer a cura, a libertação. Eu quero falar para você que hoje chegou a salvação na sua casa. Se hoje você às vezes se afastou da presença de Deus, ou você não tem sentido a presença de Deus, como da primeira vez a qual você um dia sentiu, fala isso para o Senhor. Ele quer ouvir sua voz. É como se Ele chegasse no jardim no findar da tarde e Ele começasse a falar com você, conversando coisas às vezes à toa, coisas que você fala assim: ah não, isso não tem fundamento de eu falar com Deus. Eu quero te falar que Ele é o seu Pai. Ele é aquele que ouve todas as coisas que você fala, mas Ele precisa de ouvir a sua voz. Ele precisa de autoridade sua, para que Ele possa entrar na sua vida, que Ele possa te transformar, e que você possa viver 100% daquilo que Deus tem para você. E eu sei que às vezes o Espírito Santo vai te pedir algo aqui que te custe. Às vezes nós entregamos coisas na presença do Senhor, às vezes chorando. Mas se o Espírito Santo te pedir, não negue em entregar, porque isso aí é uma questão de salvação, é uma questão de transformação na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero declarar tua presença, Pai, não somente aqui neste lugar, mas na vida de cada um que está aqui ou que está nos ouvindo agora, Senhor. Pois eu creio num Deus de transformação, num Deus que muda circunstâncias, Pai, um Deus de cura, um Deus que transforma, um Deus que aonde está a tua presença, Senhor, as circunstâncias mudam. E não vai ser diferente nesta noite, Senhor, pois nós cremos num Deus que morreu por nós numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo, Senhor, e está à destra do Pai agora, Senhor, intercedendo por nós. E eu creio, Senhor, naquilo que Ele vai fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor, pois nós queremos derramar do Teu Espírito Santo nesta noite, o Espírito Santo, Senhor, transformador, o Espírito Santo que nos convence do pecado, Pai. Eu creio na Tua palavra e eu creio em Ti, Senhor, e eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém.